Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores, que a gente vem tentando trazer um pouquinho de luz aí para essa nossa medicina num momento um pouquinho sombria, mas que, se Deus quiser, a gente vai conseguir pegar muitos insights e sabedorias aí desses baita convidados aí que cada vez mais a gente vem trazendo e abrilhantando aí nossas noites de terça. Hoje a gente vai ter uma super convidada, a nossa segunda oncologista do projeto, doutora Gisele Marinho, médica oncologista, gestora de mão cheia do Grupo COI inicialmente, hoje está no HG, gerente médica do Américas Oncologia, uma super convidada que veio aí a brilhantar a nossa noite. Tudo bem, doutora? Oi, Ricardo, tudo bem? Boa noite, obrigada aí pelo convite. Eu que te agradeço aí pelo teu tempo, sempre fazendo aí meus agradecimentos eternos aí, nosso amigo Fabiano aí que fez a ponte aí pra gente, tá? Então, abração aí, Fabiano, obrigado aí pela ajuda sempre no projeto. E vamos pelo início de tudo, né? Nossa convidada de hoje é mais uma carioca, me conta aí como é que foi aí tua infância, acesso à educação, conta pra gente, por favor, Zé. Então, minha infância foi uma infância muito feliz. Eu venho de uma família de 3 irmãos, somos 3 irmãos. Fui criada, assim, passei a minha juventude na Ilha do Governador e tive uma infância muito feliz, assim, brinquei, aproveitei, tenho uma família muito bem constituída, então, enfim, posso dizer que tive uma infância bem feliz, assim. Presença de médicos na família, como é que é isso? Gisele, conta pra gente. Tenho primos médicos, né, contemporâneos a mim, não tenho, assim, ninguém mais velho como médico, né? Meus pais são imigrantes portugueses, com meu pai com pouca instrução, né? Então, enfim, mas sempre valorizou muito a educação, até porque ele não teve acesso, né? Fez somente até o terceiro ano do primário. E então sempre foi muito rígido aí em relação à educação dos filhos. Mas ninguém da família mais velho, de médicos, não. Teus pais trabalharam? Tua mãe trabalhava mais em casa com vocês? Como é que era essa divisão aí? Sim. Meu pai tinha uma empresa de torrefação e moagem, empacotamento de café, e a minha mãe ficava em casa. Minha mãe cuidava dos 3 filhos. E acho que isso foi bastante importante assim para a gente, né? A gente teve uma presença muito grande aí da nossa mãe na infância. Seus irmãos não fizeram medicina, não, né? Não, nenhum dos dois. Os dois fizeram direito. A minha irmã e o meu irmão fizeram direito. É um homem só. É um homem e uma mulher. Uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eu sou do meio. Você é do meio? Sou do meio. Ah, entendi. Maravilha. Na ilha, você estudou no Miguel Couto, né? E na época que você estudou, ele já tinha um perfil já de preparação para vestibular ou não tinha nada disso durante o teu período escolar? Tinha sim. Então, assim, o Miguel Couto já tinha todo um olhar assim voltado, né, para o pré-vestibular. Tinha algumas turmas especiais, assim, à tarde, para os alunos que tinham notas mais altas e, enfim, a gente ficava até de noite. Então, tinha toda a carga horária normal e mais 3 horas de estudo noturno, preparando aí para o vestibular, né? Então, já tinha um olhar, assim, voltado E para isso. você sempre foi boa aluna? Era péssima aluna, aluna mediana? Como é que você se Não. considera aí dentro do Miguel Couto? Sempre fui boa aluna, assim. Sempre gostei de estudar, sempre fui boa aluna. Tá, Desde maravilha. o início, desde o primário. E aí a medicina aparece aonde na sua vida?
Hoje, até antes de você, já engatando aqui, né, antes da tua Uhum, resposta, hoje eu estava conversando com um amigo que eu venho fazendo essas conversas e uma coisa que eu tenho percebido muito. Foi uma paciente hoje. Eu estava atendendo de tarde e o filho dela vai fazer medicina. Eu estava conversando com ela. uhum. E uma coisa que eu venho percebendo muito é que a gente muitas vezes escolhe a medicina pela questão do desafio, né? Por ser uma profissão, um vestibular muito concorrido, né? Aham. Obviamente que depois aparece a questão do propósito, de ajudar, mas na maioria das vezes a gente com 16, 17 anos de idade não tem essa maturidade e essa percepção de querer ajudar o próximo nesse momento da vida. Obviamente que existem as pessoas. Como é que foi isso para você? Assim, desde que eu me reconheço assim como pessoa, eu digo que quero ser médica, assim, desde Legal. pequena. Já gostava de ver sangue, pedia para arrancar o dente dos meus irmãos, fazer curativo, sabe assim, eu sempre gostei, assim, não sei te dizer por quê, como é que isso surgiu em mim, mas desde pequena eu tenho essa vontade, assim, eu nunca quis ser outra coisa. Lógico que no começo você não tem muita consciência, né, exatamente do que representa ser médico, essa questão que você falou de ajudar o próximo, né? Começa meio que por uma aventura mesmo, né, como você falou. Mas sempre quis ser médica, assim, nunca pensei em ter outra profissão. Tá. Momento de vestibular, sempre uma crise aí dentro do Sempre, final dos estudos, a questão da dificuldade, aprovação. sempre, Eu fiz sempre. vestibular 3 vezes. Como é que, para eu Pois conseguir é, passar, como é que foi essa realidade para você? para mim foi diferente, né? Eu fiz o terceiro ano e aí eu acabei fazendo prova para uma universidade particular. E aí, na época, eu acabei optando por ficar, acabei não insistindo. Eu fiquei muito na dúvida, né, se insistia numa faculdade pública, se faria mais um ano, porque, enfim, fiz só o terceiro ano. Na verdade, no início do terceiro ano eu já tinha passado para a faculdade, mas eu tentei, obviamente, as públicas, não consegui, né? E aí fiquei No muito início do naquela terceiro dúvida. ano, você já tinha passado? Já tinha passado por uma particular. E aí, enfim, eu Isso te fiquei muito na atrapalhou? dúvida. Legal, isso é interessante. Não, acho que não me atrapalhou, não. Assim, eu tinha um foco, assim, eu queria fazer uma universidade pública, né? Aliás, o sonho de todo mundo que mora na ilha e o sonho da minha época era o UFRJ, né? Então, era o sonho de Aham. todo mundo. Então, esse era o meu grande objetivo, assim. Mas não passei no terceiro ano, né? Assim, acabei não fazendo cursinho depois, entrei para a faculdade privada e acabei ficando. Por que Mas que fiquei você muito fez nesse vestibular dilema. antes, Zé? Para experiência, para ver como é que Entendi. era, entendeu? É isso. Entendi. Não, não, porque, poxa, eu vou te falar que ia me atrapalhar pra caramba. Imagina, eu já ter conquistado o que Não, eu estava querendo o ano inteiro. não me atrapalhou porque não era realmente o que assim, não era o que eu almejava, né? Eu almejava o Tá. FRJ. Então, assim, era o meu objetivo. Então, Do assim, lado de acho que casa, né? não me atrapalhou, não, eu acho. Eu queria o FRJ mesmo, assim, Aham. do lado de casa, e era o grande sonho ali da época, né? De quem queria fazer medicina ali do meu ano. Então, acho que não me E, atrapalhou. e outro ponto, você tentou algum vestibular fora do Rio e você tinha alguma visão de fazer faculdade fora do Brasil? Eu acabei não tentando para fora, né? Como eu te falei, eu fiz o terceiro ano e fiz as provas. Então, acabei não fazendo tantas provas assim, né? Até porque eu tinha muito a ideia de fazer mais um ano, de fazer um ano de curso e aí sim me preparar melhor para fazer uma prova futuramente. Acabou rolando de passar, já tinha passado, na verdade, eu acabei decidindo por ficar na faculdade, acabei não tentando tantas opções assim, então não fiz para fora. É, não fiz para fora do Rio. Agora, pensando fora do Brasil, assim, eu sempre fiquei muito na dúvida, até por influência do meu pai, de fazer alguma coisa em Portugal, né? Uhum. Porque a nossa família era de lá, eu até morei lá por um ano, quando pequena, então tinha um pouco essa vontade, assim, do meu pai que eu, de repente, migrasse para lá, né? Mas acabou não acontecendo e, enfim, a vida foi seguindo e acabei não planejando nada nesse sentido.
Tá, e período de faculdade, você tinha auxílio dos seus pais ou você trabalhava? Como é que... Não, não. Tive auxílio dos meus pais, assim, meu pai sempre, enfim, me apoiou nesse sentido financeiro, emocional, enfim, todos os aspectos. E meu pai e minha mãe, então nunca precisei trabalhar, enfim, tive suporte aí nesse sentido. Tá, período de faculdade. Você fez uma faculdade generalista, Uhum, teve algum foco em alguma disciplina em algum momento? E tive, como é que aparece aí a tive. oncologia na tua vida? É. Não, esse foi o mais, assim, o mais diferente que aconteceu, né? Eu passei minha faculdade inteira querendo fazer obstetrícia. Então, eu fiz todos os estágios em obstetrícia que você pode imaginar. Enfim, todos, maternidade da Praça 15, Promatre, eu fazia plantão sexta-feira à noite em Mesquita, só para pegar a mão, tudo de graça, Hospital da Posse, enfim, eu queria muito ser obstetra, então passei o tempo inteiro investindo nisso. E aí, quando eu me formei, eu, enfim, consegui um emprego, arrumei um trabalho como rotina no Hospital Mário Creif, na clínica médica. O Hospital Mário Creif era um hospital, um CACOM de oncologia, Por né? acaso? Não, por acaso, por acaso. Um amigo meu que estava trabalhando lá me indicou para trabalhar com ele na rotina do hospital, na clínica médica, e ali eu me apaixonei pela oncologia e eu não fiz mais nada, não pensei em mais nenhuma opção e aí fui fazer oncologia. Mas foi uma coisa assim muito súbita e acho que tinha que ser, né? Eu acho que a oncologia é um pouco isso, né? Acho que ninguém acorda assim dizendo quero ser oncologista, né? Então foi muito por acaso e eu mudei completamente todos os meus planos de obstetra, né? Virei oncologista. Né? E a obstetrícia foi sua procura ou tinha alguma cadeira diferenciada dentro da Unig? Tinha algum professor que Minha era procura. brilhante? Minha procura, eu me interessei, eu acho que na minha cadeira de obstetrícia eu assisti um parto, alguma coisa assim, me encantei e, enfim, resolvi que eu queria ser obstetra. E aí investi, né? Fiz tudo que você possa imaginar, monitorias, tudo de obstetrícia. E, e desisti em 2 meses, assim, da obstetrícia. Engraçado foi eu contando para o meu pai que eu ia ser oncologista, né? Porque aquela coisa, né? Isso até hoje, tá? Alguém te pergunta assim: ah, você é médica? Que legal. Qual é a sua especialidade? Oncologia. Aí a pessoa fica: ah, que legal. É de câncer, né? Então, tipo assim, rola assim uma decepção, um desânimo das pessoas, né? E aconteceu com meu pai, né? Quando eu fui contar para ele que eu decidi fazer oncologia, né? E ele falou, mas minha filha, por que isso? Tantas especialidades bonitas, por que você não faz cardiologia? Porque, assim, o ídolo do meu pai era o cardiologista dele, né? Ele adorava o cardiologista dele. Então, mas por que você não faz alguma coisa legal, bonita, cardiologia? E eu falei assim, ah, pai, porque eu quero ser oncologista. Ele, não, tudo bem, eu vou respeitar a sua decisão. E assim foi, que assim eu me tornei oncologista. Não, mas esse ponto da oncologia eu acho bem interessante e peculiar, né? A gente É, tem. Eu acho que a oncologia tem uma proximidade. Vocês acabam lidando muito com o óbito, né? Com, é, com, com a perda, né? E aí e a gente, principalmente no Brasil, né, tem uma cultura que a perda não pode ser dialogada, né? Deixa é. passar longe, né? Não vamos É conversar sobre derrota, isso. né? É a É derrota, derrota, né? Na exatamente. verdade, né? E, enfim, a gente sabe que é um processo natural e o quanto que o oncologista é importante, né? Nesse contexto e a gente evita Totalmente. realmente, a gente cuida, a gente cura alguns pacientes, né? Mas assim, na cabeça da população no geral, na pessoa que é mais leiga, né? Existe essa coisa aí de ser uma especialidade meio estranha, assim, meio obscura, eu acho, sei lá. Eu acho que o pensamento do teu pai é muito o pensamento de preservação da filha, né? Poxa, você vai sofrer, né? Pode Você ser também. tá. Podia ser É, pô. também.
Podia ser Você também. está disposta a É. isso, né? Mas é porque eu migrei da vida, né, da obstetrícia para oncologia, né? Então acho que isso na É, cabeça dele verdade. ficou meio obscuro. Mas depois ele Entendeu? curtia muito, assim, depois ele curtiu. E aí, dentro dessa peculiaridade toda, né, você continuou fazendo a tua formação clínica e de Uhum. oncologia dentro do teu estágio, né? Como é que foi Foi. isso? Não, foi no estágio, não, foi no emprego, né? E aí eu comecei a fazer, fiz a clínica, fiz a Ah, você era oncologia. contratada lá? Eu era contratada, eu era médica da rotina da clínica médica. Entendi. Não era da oncologia, eu era da clínica médica. Obviamente, a gente só via paciente oncológico, né? Mas eram pacientes que não estavam em tratamento ou que estavam internados por alguma outra intercorrência que não era O Mário oncológica. Croft é centenário já? Eu acho que sim, eu acho que é. Acho que é. É uma referência de É oncologia um aqui no Rio, hospital. né? Hoje em dia eu não sei como é que está, né? Assim, mas na época que eu estava lá, era um hospital muito importante, era um Ele é hospital híbrido, né, muito Gisele? bom. Tem SUS e tem uma parte Tem privada também, né? SUS, tem SUS e tem privado. É filantrópico, né? Um hospital filantrópico Uhum. que é administrado por uma associação, né? Que é a BAC. Eu não sei exatamente como é que as coisas estão agora, mas era um hospital muito importante, assim, tinha um papel social muito bacana e funcionava muito bem, né? Era um hospital híbrido, SUS, enfim, mas que funcionava muito bem, atendia muito bem os pacientes. É Madureira ou Vila da Penha? Penha, Vila da Penha. Penha, né? Penha, né? Vila da Penha. A gente está falando de E 2004, né? Então, 2004 e você fica lá, o quê? 5 anos, não? eu fico lá Quando é que você 5, sai mas de eu lá? fico mais tempo. Eu fico mais tempo. Eu depois disso fui contratada como oncologista de serviço. Tá. Fiquei mais uns 4 anos lá, mais ou menos. E aí comecei a trabalhar na clínica particular, né, de um dos administradores de lá, que era o Irã Lucas, que era um oncologista super, na verdade, um cirurgião oncológico super respeitado aqui no Rio de Janeiro, inclusive faleceu o ano passado, e comecei a trabalhar na clínica particular dele, e aí eu fiz a migração e acabei saindo do hospital. Tá. E você, em algum momento, teve algum pensamento de também, de novo, ir para fora, sair do Rio? Não, É, nesse momento não? não, não, não. É engraçado, né? Eu acho que eu sou muito Por causa de apegada realmente. família, relacionamento? Como é que você vê isso Eu daí? acho que era por causa de família. Eu acho que eu tenho uma visão diferente sobre morar fora. Eu não sei se porque a gente morou fora há um tempo e, embora eu fosse Com que criança, idade vocês moraram fora? eu tinha 10. Eu tinha 10 anos. Mas, Deu assim, um eu acho trauma que aí. pois é, não, acho que nem foi um trauma, assim, porque a criança se adapta muito fácil, né? Sim, sim. Mas eu acho que eu tive a visão do que realmente é morar fora, que não é essa maravilha toda, né, que a gente idealiza. Obviamente, você passar um tempo fora, se aperfeiçoar, né, isso sempre é válido. Mas morar fora, assim, definitivo, eu acho que nunca foi meu objetivo. Não, legal. Hoje em dia tá demais, né? Eu fiquei um É. tempo que eu estava pensando em morar fora, mas eu Uhum. acho que a gente acaba idealizando muito o momento da viagem, né? Sem Aquele dúvida, êxtase do sem que a gente dúvida, está fora, né? E a sem gente quer dúvida. perdurar aquele momento de felicidade. É. E não é Bem por aí. fácil, né? É um processo de começar do zero, né? De reconstrução, de começar do zero em todos os aspectos, né? E dependendo né, do local que você vai, do local que você escolha, é muito desafiador, né? Principalmente a gente sendo do Brasil, né? Assim, eu acho que é bem complexo. E principalmente quando você não está no buraco, né? E quando você está no Exato. Você buraco, tem qualquer opção, né? recomeço é válido, né? Exato, Você, na verdade, exato. o objetivo é bem melhorar, né? Você tá E às bem, vezes né? as coisas não estão tão ruins, né? É. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, nunca foi E minha me diz, vontade, não, assim. entendi. Me diz um negócio que você estava colocando aí que é super Hum, interessante, essa oportunidade de começar a trabalhar. E aí, outro ponto que eu vejo muito de vocês, oncologistas, me corrija até se eu estiver errado,
que eu não vejo tanto de vocês abrindo consultório pessoal, né? Consultório particular individual, né? Vocês acabam Sim. indo mais para organizações ou grandes grupos. Temos alguns oncologistas, poucos, que têm os seus consultórios particulares, né? Assim, que são mais independentes de grandes grupos. Eu vou te falar que hoje em dia, eu acho que a gente conta no dedo de uma mão, assim, quem está nesse contexto, tá? Porque, na verdade, assim, a oncologia, ela depende de uma estrutura grande, né? Então, não adianta você montar seu consultório se você não tem um centro de infusão, se você não tem, né, os credenciamentos, enfim, é muito difícil fazer oncologia com pouca coisa, né? E competir com os grandes grupos, né? Então, é diferente de algumas especialidades onde você, né, monta sua estrutura de consultório e começa a trabalhar legal. A oncologia, ela realmente é uma especialidade que demanda de uma estrutura maior. Então, realmente são poucos. Mas você não considera que essa estrutura foi ganhando corpo, né, cada vez mais dentro da questão da terapêutica, da tecnologia diagnóstica? A gente foi ganhando cada vez mais armas e isso foi, é como você está colocando, é imperativo hoje, né? Quase que é mandatório, né? Mas no passado existiam mais consultórios? Você tem essa percepção ou não? No passado, existiam 4 ou 5 grupos pequenos, né? Então, eram clínicas, né? Eram sócios, 2 ou 3 sócios se uniam e faziam uma clínica, né? Uma clínica pequena. E conseguiam, né, ter uma estrutura ali básica, mínima, e conseguiam trabalhar, né? Mas a gente está falando de um período onde a gente tinha só a quimioterapia, o custo dos medicamentos era menor, as exigências que a gente tem de estrutura eram menores também, né? Então, as margens de ganho com os medicamentos eram maiores. Então, essas pessoas conseguiam aí se manter, né? Hoje em dia é muito diferente, né? Para você competir, por exemplo, num processo de compra com uma clínica grande é muito difícil. Os medicamentos hoje, a gente está falando aí de medicamentos que custam por mês 400 mil, 500 mil reais, né? Então, assim, hoje em dia é muito difícil, a gente não vê mais. E aí começou a acontecer um processo de compra dessas clínicas pequenas pelas clínicas maiores, e aí foram montando os grupos que a gente tem hoje, né? Mas a oncologia aqui no Brasil começou dessa forma, muito por cirurgiões oncológicos, né, que eram o pessoal do INCA, e alguns oncologistas que foram se associando e montando clínicas pequenas. E você considera que dentro desse modelo, a gente conseguindo aí fazer uma divisão em termos de primeiro paciente no centro de tudo, classe de saúde, médica, enfermagem, farmacêutico, e finalizando em relação aos grupos, estamos melhores? Estamos melhores, estamos melhores. Eu acho que a gente consegue fazer uma oncologia de melhor qualidade. A oncologia evoluiu muito, né? Então, assim, em muito pouco tempo a gente vê uma diferença muito grande, né? Então, a gente está falando aí enfim, 2 ou 3 décadas atrás, a gente manipulava os quimioterápicos sem capela, né? Então, a gente não está falando de tanto tempo assim, né? Então, a oncologia, ela evolui muito rápido, né? Felizmente. Então, a gente está melhor, assim. A gente hoje tem resultados muito melhores, tem opções de tratamento muito melhor. Com a imunoterapia, hoje, a gente consegue ter resposta completa, inclusive em tumores metastáticos, né? Coisa que a gente não via. Então, acho que a gente está melhor. Processos de acreditação, processos de qualidade, né? Todo o investimento aí na segurança do paciente. Eu acho que a gente está melhor, sem dúvida. Legal. E voltando aí para a clínica, o grupo que você foi trabalhar, você ficava então no hospital ainda, e aí começou a trabalhar numa clínica de um desses administradores e eram suas duas fontes de renda. Isso. Eram as minhas 2 fontes de renda. E você já se mantia bem nessa época? Já me mantia. E aí, enfim, comecei a fazer o consultório de convênio, né, particular, atendia as demandas de pacientes privadas desse médico, que era o dono da clínica,
E aí, enfim, fiquei lá por algum tempo e foi quando eu recebi o convite para trabalhar com um oncologista, que era o Carlos Gil, que acabou me levando para o COI. Na época ele trabalhava no COI e acabou me levando para lá. Eu conheci o Para Gil assistência, Gisele? para ser assistente dele. Eu fui para ser Tá. assistente dele, tá? E, enfim, Mas, nessa mas, mas época, digo, era para assistência mesmo. Você era assistente para dele, mas no assistência. atendimento, não tinha nada de gestão. Assistência, até aí nada de gestão. Até aí nada de Tá. gestão. Eu conheci o Carlos Gil na pesquisa clínica do INCA, onde eu me ofereci para trabalhar. Eu queria trabalhar com pesquisa, queria aprender. E Sem aí, nessa ganho. época, sem ganho, me ofereci, bati na porta para trabalhar de graça na pesquisa. Não, É, e eu acho que é muito legal isso, que são as oportunidades que aparecem na vida e às vezes as pessoas foi, não sabem porque uns têm, outros não, né? acho que foi uma das grandes chaves, assim, de virada da minha vida Turning foi point. essa. Foi. E aí eu me ofereci para trabalhar, e aí ele, enfim, me colocou em contato com o Fernando Meton, que era o gerente, o coordenador da pesquisa na época, que hoje meu chefe, continua sendo meu chefe. Enfim, e aí começou tudo. Aí ele perguntou qual a minha área de interesse. Naquele momento já era uro-oncologia, né, que é o que eu faço hoje. E aí era no CPQ. A pesquisa clínica do INCA em urologia era no CPQ, que era um prédio específico da pesquisa que ficava na André Azevedo, né, lá no centro. Acho que é Azevedo. André Não sei. Rezende, enfim. Uma Uhum. rua ali no centro, fica ali o prédio. E aí ali eu fui, enfim, fazendo as minhas relações pessoais de trabalho e, enfim, acabei indo trabalhar com o Carlos Gil no COI. Quanto tempo você fica aí nessa voluntariado no INCA? Fiquei bastante tempo. Não, aí depois eu ganhava uma bolsa, tinha uma bolsa. Eu me ofereci para trabalhar de graça, mas eu tinha uma bolsa, que era a bolsa da fundação, né, na época. Era uma bolsa, enfim, era pouquíssima coisa, mas, enfim, era uma bolsa. E eu fiquei na pesquisa do INCA, eu acho que por uns 4 anos, assim. Eu fiquei lá bastante tempo, eu gostava muito, gostava muito. E se atendia no INCA também ou era 100%? Atendia os pacientes da pesquisa clínica do INCA. Os pacientes da Tá. assistência que eram recrutados para pesquisa, a gente atendia. Agenda Tá. lotada, assim, era muito paciente. Tá. E você continuava nas duas instituições ou você tinha saído já Não, do Mário Kroff? quando eu tive que sair. Aí eu saí do Mário Creif, saí da Bambina, né, Crave? que era outra clínica, que era outra clínica que eu trabalhava, e fui para o COI. E aí fiquei no COI e fiquei nos servidores do Estado, né, que em Que ano que a gente 2010, está? Ah, isso, ótimo. 2009, 2010, eu fiz a Tá, prova do Ministério da Saúde e entrei nos servidores. tá. Escolhi ficar nos servidores e trabalhei nos servidores até o ano passado, quando eu pedi exoneração. Você fica E 10 anos servidores, então. fiquei 10 anos nos servidores. E aí ficava nos servidores e ficava no COI. Tá. E aí eu acho que por volta de 2014, 2015, o Gil sai do COI e eu fico. Eu permaneço. Eu acho que eu já estava apaixonada pelo COI e fiquei. Continuei lá. Tá, E você viu a construção do COI ou você chegou no COI e já tinha já uma estrutura robusta? já tinha uma estrutura, não, né, o que se tornou, mas já era uma clínica grande, já era o grande objetivo, assim, eu sempre quis trabalhar no COI, engraçado, né, passava pelo COI e dizia que eu ia trabalhar lá em algum momento, mas já tinha uma estrutura, assim, já era uma clínica grande. Era E o maior aí grupo, Gisele? era o maior era entre os dois maiores, né? Mas era o que tinha um nome assim de qualidade, era uma referência, né, na oncologia, até por conta do perfil do Nelson, né, empreendedor e inovador, assim, era uma das clínicas mais importantes, sem dúvida. E tinham muitas lideranças ou o Nelson
ficava mais à frente do processo? Como é que era esse momento que você foi para lá, lá atrás, né? Não, o Nelson era a liderança intelectual da coisa, né? Uhum. E aí tinha toda uma equipe administrativa, enfim, os gerentes, né? Então tinha gerência de enfermagem, de farmácia, e, enfim, toda a parte administrativa, né? O Nelson não ficava na operação, então tinha toda uma estrutura administrativa abaixo dele. E a O liderança porquê, médica, o propósito era dele, né? e a liderança médica já era do Fernando Meton, na época, né? Que era coordenador médico. O Meton já era Já era. líder desde dessa época. Já, já é. Ah, entendi. Eu pensei que fosse o Gil, fiz Não, confusão. não, não, já era o Fernando. Entendi, tá, legal. Me diz outra coisa, por que buscar o MBA de gestão lá e por que no Copiagem? Como é que foi essa escolha aí e o quanto que você acha disso e que isso foi importante na tua carreira? Sim. Então, assim, eu comecei na gestão por acaso, eu estava somente na assistência, e aí a diretora médica do COI na época, a Mônica, me chamou para fazer uma atividade pequena ali, era, na verdade, o setor de autorização da clínica estava muito desorganizado e estavam tendo alguns problemas, reclamações dos médicos, por conta do fluxo das autorizações de quimioterapia, das liberações, enfim. E ela me chamou para tentar dar uma organizada no setor, né? Então eu ia todos os dias para lá, ficava com toda a equipe e, enfim, para tentar organizar um pouco as coisas. E dali foi, né? Eu consegui organizar o setor, melhorei muito, né? Todos os processos ali, treinei a equipe toda e aí fui aumentando o meu escopo e aí me tornei coordenadora médica da clínica e aí geral, né? Da oncologia. E aí, enfim, aí sempre vem essa necessidade de estudar um pouco mais, de se aprimorar, né? E aí é que vem o MBA, né? E aí o COPEAD veio um pouco por influência do Nelson, né? Do Fernando, que também já tinha feito, enfim. E aí foi uma escolha natural, assim, pelo COPEAD. E foi muito importante, assim, te dá muitas bases, assim, te mostra muito o porquê de algumas coisas que a gente toma, algumas decisões que a gente toma de forma intuitiva, né? Ele te dá muita base para a tomada de decisões, enfim, foi muito importante para mim. E esse eu acho um ponto super relevante. Você que tem essa experiência aí de ter feito a parte acadêmica, né, Uhum, e tinha a parte prática e técnica na mão. uhum. O que você acha mais válido? Como você fez, então ter armas, né, para usar no curso ou fazer um curso do zero que você não tem experiência? Como é que você vê isso daí dentro da carreira médica? Eu acho que os dois pontos são válidos, tá, Ricardo? Assim, para mim, o que foi muito legal é que eu botava em prática o que eu estava aprendendo de teoria, Legal. né? Então, eu conseguia testar algumas coisas que eu ia aprendendo, né, na minha prática, né? Até às vezes no mesmo momento, assim, same time. Mas, de fato, assim, só o MBA ou só uma pós, ela não vai te tornar um gestor, tá? Mas eu acho que assim, se a pessoa realmente quer, porque no meu caso foi muito por acaso, né? Eu fui para a gestão por acaso, né? Mas se a pessoa realmente tem uma vontade muito grande, desde sempre, de ser um gestor, eu acho que vale a pena investir. E aí a gente tem formações muito robustas, tem cursos muito legais que podem ajudar. Mas, então, assim, eu acho que os dois aspectos são muito válidos. Assim, eu acho que uma coisa não vai sem a outra, né? E vice-versa. Então, para mim foi muito legal porque eu conseguia botar em prática o que eu estava aprendendo, né? E algumas coisas a gente já fazia meio sem saber por que estava fazendo, né? Então, para mim foi legal por conta disso. E tinha uma certa pressãozinha interna dentro da COI, tipo, vocês É. fazerem esses cursos, como é que é? Não tinha não tinha não. Foi assim, teve no sentido de me ajudar na escolha, né? Então, assim, foi uma escolha meio que automática, assim, né? Porque eles já tinham feito e a gente já sabia como era, já conhecia, enfim. Mas não tinha nenhuma pressão, não, assim, foi uma coisa natural. Você hoje contratando,
Você contrataria uma pessoa sem formação acadêmica? Sem uma formação, um gestor Um médico sem gestor, uma formação. exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que dependendo da Legal. posição, eu acho que sim, né? Obviamente que talvez não contrataria uma pessoa sem experiência alguma ou sem formação nenhuma para uma posição, né? Dependendo com mais exigência, por exemplo. Mas se fosse um cargo que eu entendesse que a pessoa poderia se desenvolver e que poderia aprender, né? Uma pessoa motivada, uma pessoa, enfim. Eu acho que eu contrataria sim, mas aí depende da posição, né? Da função, enfim. Mas acho que eu contrataria sim. Entendi, legal. Outra coisa que tem aqui na tua história é essa pós de perícias médicas. Por que essa pós? Olha, E você foi ser perita? essa pós eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar de verdade. Eu não sei, eu nunca trabalhei como perita. Eu não Quando você sei. fez? Olha, foi logo depois, assim, da especialização. Minha prima Tá. fez, e aí eu acho que aquele momento que você está meio assim na dúvida ainda, né, do que você, para que lado você vai caminhar, Buscando oportunidade, está abrindo buscando porta, né? oportunidades. Aí eu acho que eu estava começando a avaliar os processos da clínica de autorização, então eu estava numa pegada meio auditoria, assim, então acho que eu fui um pouco por esse lado. Mas nunca utilizou. Não te Nunca. contribuiu em nada na tua carreira. Não, não. Tá. É legal. E me diz outra coisa. Aí você no COI. Então, você entra. Qual é o ano mesmo? Desculpa, repete para mim. No COI, É, 2009 para 2010. 9, né? Então, está Isso. fazendo 12 anos, né? É, E aí isso aí aconteceu meio que você estava já mais ou menos no servidor, foi mais ou menos no mesmo período, né? isso. Então você tinha, de certa forma, uma estabilidade, apesar Nos desses servidores. concursos, né? Estavam num Uhum. momento, não era um momento tão significante em termos de grande remuneração, né? Não, Mas não. era uma estabilidade. E aí você largou tudo depois de quanto tempo para ficar só na Core? Eu larguei os servidores o ano passado, na verdade, final de 2019, que eu Mas você larguei. já não trabalhava mais Em em nada, só no COI. clínica, hospital, só no COI. Quando Não, você só no foi COI. para o COI, você largou tudo? Quando eu fui para o COI, eu larguei tudo. Só não larguei os servidores. Aí fiquei no COI e nos servidores. E tinha um horário na pesquisa, né? Do INCA. E logo depois eu saí também. Mas eu ficava basicamente no COI e nos servidores. Tá, não, e aí esse ponto que eu queria chegar, né? Como é que foi essa decisão aí de largar o funcionarismo público, vamos colocar Uhum. dessa forma, para ficar exclusivamente na iniciativa privada? O quanto que você estava perdendo, quanto que você ganhou, como é que foi esse momento na tua vida, se ele foi delicado ou não? Foi, foi. Apesar de tudo, assim, de estar bem na empresa, eu deixei porque, na verdade, eu não estava conseguindo mais conciliar as minhas funções de gerente médica, oncologista e trabalhar nos servidores, né? E os servidores, para mim, naquele momento, se tornou um lugar onde eu ia apenas para cumprir meu horário, eu já não tinha mais o mesmo prazer que eu tinha quando eu comecei, né? E aí, enfim, eu não estava conseguindo conciliar mais as minhas atividades e aí achei que era o momento realmente de focar na minha carreira da gestão, enfim, e até no meu consultório mesmo, né? Então, eu precisava de mais tempo. E aí, enfim, acabei deixando, mas não é fácil, né? Não é fácil deixar um cargo público federal, não é. A gente, né, a gente como médico, a gente sempre tem, assim, não sei você, mas é, eu e os médicos, meus contemporâneos ali, a gente sempre tinha o serviço público como uma opção. Então, eu vou ter o serviço público mais alguma coisa, né? Então, era a estabilidade que a gente precisava, né? Que a gente achava que tinha. Então, para mim, foi bem difícil abrir mão disso.
né? Mesmo sabendo que eu não sabia se eu ia aguentar ficar lá até me aposentar, né? Mesmo sabendo que a remuneração era muito baixa, rolou um medo assim grande na hora de deixar. Mas fiz a opção e segui em frente, assim. E até o momento não me arrependo. E você hoje tem Como é que é a tua divisão em termos de gestão e assistência? A gente pode colocar em termos de porcentagem. Eu acho que é 60%, 70% gestão e uns 40% de consultório. Isso é mais ou menos um padrão dentro da oncologia ou dentro do grupo, Gisele? Como é que você vê isso? Ou não existe um padrão? Não existe padrão. Na verdade, a gente tem poucos gestores médicos na oncologia, né? Ah, Poucos gestores oncologistas mesmo, né? Então, assim, não tem muito um padrão, assim. Foi a forma que eu fui organizando as coisas, né? O paciente, ele te toma muito tempo, né? Assim, ele precisa de muita atenção e, enfim. Então, eu tento me dividir entre essas duas áreas, assim, um pouco mais de carga horária da gestão, embora, né, o nosso telefone ele fica sempre ligado para o paciente, né? Não tem jeito. uhum. Então, foi a forma que eu encontrei. Não, e o que eu estava pensando aqui vendo essa tua divisão e até o que você estava colocando de não conseguir fazer a gestão nos servidores e tudo mais, Uhum, e aí queria até te perguntar de uma forma delicada, né? E aí eu uhum, posso criticar aqui como falando aqui com a palavra, né? A gente eu sou um entusiasta em relação à SUS, apesar de eu achar que a gente uhum, deve mudar muita coisa, né? Mas, infelizmente, a gente não vem vivendo um momento muito interessante dentro dos é, hospitais aqui no Rio de Janeiro. E os servidores, infelizmente, foi um hospital que nos últimos anos vem sendo, acho que sucateado é uma palavra forte, mas vem perdendo muito a qualidade e o espaço sim, que ele tinha no passado. sim. Isso foi também influenciou na tua decisão? Também. Quando eu entrei no servidor, a gente está falando aí de final de 2009, início de 2010, né? Eu Uhum, escolhi para os servidores, né? Eu tirei em primeiro lugar no concurso e escolhi para os servidores. Era o melhor hospital, enfim, tinha todo né, uma tradição. Os servidores já foi o hospital dos presidentes, né? uhum, Então, assim, era um hospital muito legal. E na época que eu comecei, era legal, assim, a gente obviamente tinha as nossas dificuldades, mas a gente conseguia fazer as coisas de uma forma que a gente entendia que estava beneficiando o paciente, a gente conseguia realmente mobilizar, né, e tratar bem o paciente. Mas realmente nos últimos anos estava muito difícil, né? Na verdade, fazer oncologia no SUS é muito difícil, porque você não tem acesso a tudo que você tem, nem metade, né, do que você tem acesso no privado, por exemplo, né? E eu estou falando de novos medicamentos, de novas tecnologias, né? Eu acho que isso ainda vai demorar muito para chegar no SUS, né? Então, fazer oncologia no SUS já é difícil. E especialmente em alguns hospitais se tornou mais difícil ainda, né? Então, isso começa a te desmotivar, né, de uma certa forma. Questões que você, por acaso, necessita de outras especialidades, por exemplo, você também tem dificuldade. A parte cirúrgica, muito difícil. Um uhum. atendimento de emergência a um paciente que está em quimioterapia, muito difícil. Então, aquilo começava a te preocupar, te angustiar, e aí e aí somou com essa minha necessidade de ter mais tempo, e aí eu acabei fazendo a opção, né? Mas eu Entendi. também curto muito o SUS, também. é, Então, para mim foi difícil, assim, foi uma decisão difícil. Não, não, eu pedi exoneração também. Eu tive É. um exemplo parecido. Eu fui do verdade do município, né? E Uhum. eu passei em sexto lugar no concurso, fui para o Hospital da Piedade, teoricamente o melhor lugar no Rio de Janeiro de oftalmo do município. Eu lembro desse hospital. E dentro das peculiaridades, eu falei, poxa, não tem como eu perder minha carreira aqui dentro dos riscos que vão sendo apresentados
pela Exato. organização, sabe? Então, Exato. Aí você não tem começa, de cabimento. fato, a correr risco, né? Assim, Sim, você faz totalmente. quimioterapia, trata um paciente, e esse paciente não tem um suporte, né? Não vai conseguir ser atendido na emergência, não vai ter o efeito colateral tratado da melhor forma. Então, isso começa a te preocupar e vira um risco, de fato, né? Como você colocou. Não, vai te minando, é difícil, chato, né? Triste, né? Essa que é a Infelizmente, grande realidade. Eu infelizmente. acho que, É, infelizmente, a gente vai perdendo bons profissionais que poderiam infelizmente. estar ajudando a população e É, acaba cada vez ficando mais limitado, né? é. E outro ponto interessante, você acabou, no momento você tinha, tá? Que eu vou colocar aqui dois vínculos, né? Os servidores a COI, né? Uhum, E aí você teve esse episódio aí triste, né? Com teu pai, né? uhum, E esse momento relativamente delicado, né? De uma doença é, progressiva, né? Vamos colocar dessa forma, uhum, né? Em que acaba que a gente vai tendo uma perda. Não sei se o caso de vocês foi lenta ou se foi uma uhum. perda mais agressiva, mais aguda, mas como é que foi esse momento para você e essa questão de ter dois vínculos e ter um vínculo, a comparação o ponto que eu estou querendo chegar contigo é como é que você vê esse momento que você teve que viver delicado, que Uhum. acredito que você teve um momento que você teve que se ausentar um pouco do Sim. profissional para tomar conta aí da tua família, né? É. E aí era bom ter duas instituições, era bom ter o público, você tinha o Uhum. público porque o teu pai já estava já estava com doença. Como é que foi esse momento na tua Uhum. vida? Foi mais ou menos em 2010, né? Não, foi 2014 para 2015 que ele adoeceu. Tá. É, na verdade, acho que foi um outro grande divisor de águas da minha vida, né? Acho que você Eu tenho certeza, né? aprende muito na dificuldade, né? Então, assim, acho que foi um outro grande divisor, porque eu não sei se as pessoas conhecem, mas é uma doença realmente cruel, né? Para todo mundo que está ao redor, né? Não só para o paciente, mas para a família, para todo mundo que está ao redor. Então, assim, em algum momento, porque no começo, quando você tem um diagnóstico, te parece que você vai ter ainda um tempo aí para organizar as coisas, né? Então, você encara meio que como uma coisa crônica, mas obviamente grave, né? Mas à medida que as coisas vão evoluindo, você vai começando a perceber que a sua vida não vai ficar normal, né? Você não vai ter uma vida normal convivendo com essa doença. E aí é um momento que, assim, você teve algum momento ali que você vai fazendo o que tem que fazer, né? Você vai resolvendo as demandas, você não vai fazendo, de repente, um diferencial, você não vai buscar inovação, você não vai buscar muita mudança. Você vai tocando ali Podemos citar a doença? Eu não falei dela. Não, podemos. A esclerose lateral amiotrófica, né? A ela. E então, assim, em algum momento eu acho que eu fazia o básico para que as coisas funcionassem dentro, né, da empresa e no meu consultório e na vida, né? Sem buscar uma melhoria, sem buscar coisas novas. É aquele momento mesmo de manter o que você tem e manter o que está funcionando, né? Sem grandes melhorias, assim, sem pensar muito, né? Acho que tem um momento que acontece isso, né? E, enfim, e aí, assim, mas a Como é que gente ele tem uma abriu o estrutura. quadro, Zé? Ele abriu um quadro com queda. Ele teve duas quedas inexplicáveis e no primeiro momento foi atribuído a um problema de coluna, a uma compressão de coluna por uma hérnia cervical, que foi operada, né? Enfim, obviamente ele não melhorou, ele tinha uma primeira eletroneuromiografia normal, né? Uhum. Então, foi tratado realmente como uma compressão medular, ele operou, ficou super bem da cirurgia, mas continuou piorando. E num segundo exame, a gente teve realmente o diagnóstico, né?
E aí é o momento que o mundo cai, né? Porque a gente já tinha tido uma Para a idade deles, convivência 64, eu acho, na época. jovem pra caramba. 65, enfim. E aí, no caso dele, foi rápido, né? Na verdade, existem formas diferentes de ELA, né? Com evoluções diferentes. Então, a gente conheceu pessoas nos grupos de apoio que estavam doentes há 12, 15 anos, enfim, e outras que realmente progridem muito rápido, né? Que foi o caso dele. E aí, ele ficou 2 anos doente, né? E faleceu. Faleceu por uma progressão normal da musculatura respiratória. Uhum. Então, E vocês conseguiram ter esse momento aí desses 2 anos aí, sim. de uma certa forma, vamos colocar aí um cuidado paliativo, né? Hoje a gente vive muito nisso, né? Como é que foi isso para vocês, como Sim, família? sim. Porque assim, a ela não tem tratamento, né? Nenhum, zero, não tem nada. Então, você lida basicamente com paliativismo, né? Você vai só resolvendo as demandas ali do paciente, né? Então, em 4 meses para 5 meses, ele parou de andar, de falar e de se alimentar, né? E isso num curto período de tempo. Então, você vai trabalhando aquelas perdas, né? E tentando resolver aquelas perdas, uma vez que não tem como você melhorar o paciente, não tem nenhum tratamento, não tem nada, né? Não tem nem pessoas motivadas, e eu estou falando dos médicos, a assumir esse tipo de paciente. Isso é uma outra questão que o paciente com ela sofre, né? E então, basicamente, quem cuidava dele era um paliativista que ia resolvendo Caramba! essas questões. Ai, Não era nem neuro. A gente foi a uns 20 neuros e ninguém assumia o caso, assim, ninguém abraçava o caso, porque não tem tratamento e existe um desconhecimento ainda muito grande em relação a essa doença, né? Então, era basicamente o paliativista que cuidava dele. mas a experiência que você teve aí do outro lado, como paciente, né? Como Uhum. cliente do serviço de saúde, tá? É, acredito eu que o paliativismo para você foi fundamental, né? Foi fundamental, foi fundamental. Foi onde a gente encontrou o amparo, né? Que a gente se sentiu de fato desamparado no sentido do cuidado, né? Assim, porque na oncologia a gente cuida dos pacientes, né? A gente cuida muito dos pacientes, né? A gente se torna aí uma referência para a pessoa em diversos aspectos, né? E o paciente sabe, na maioria das vezes, que ele vai poder contar com você. E a gente não encontrou isso na neurologia, a gente não encontrou. Não sei se a gente não achou realmente as pessoas certas, né? Mas a gente não encontrou isso. Então, para a gente, o paliativismo foi fundamental. E aí, nesse período, a gente experimentou tudo, assim, tudo que você possa imaginar no contexto do paciente terminal. Até uma viagem para fora do país. Legal. E me diz um negócio também, outro ponto delicado, não tinha nem pensado nisso, mas Uhum. vocês hoje, obviamente, que tratam, tem tratamento, tem melhora, e tem retorno financeiro, tá? Sim. Então, os Uhum. tratamentos são pagos, né? Sim. Dentro desse quadro do teu pai, teoricamente, ninguém ia ganhar dinheiro nenhum. Provavelmente essa é a grande questão, né? É, você assumir um paciente dessa complexidade sem, de fato, ter um retorno mais. Talvez não dê retorno para essas pessoas, né? Mesmo os neurologistas particulares que nós fomos, né? Eu não sei, eu acho que talvez não compense, né? Você acompanhar esse tipo de paciente, né? Não sei, tô levantando essa hipótese que você também pensou. Eu acho que é um pouco isso. Não. Acho Não, que é um pouco isso. e assim, vamos lá. Eu acho que vamos até, a gente consegue ver isso até como oportunidade, né? O número de Uhum. pacientes é muito pequeno, uma doença muito rara, né? Vamos deixar claro aqui, né? Então, conseguir fazer uma mudança É, dessa é. de modelo assistencial ou fazer uma mudança junto às operadoras, só se por acaso você pegar algum paciente na dor, né? Você pegar algum Uhum. familiar que esteja à frente de alguma operadora e queira fazer isso
porque Uhum. viveu aquela dificuldade, como você. Vamos colocar teu exemplo. Você Aham. seria uma pessoa sensibilizada para fazer uma Uhum. melhoria dentro disso, tá? Sim. Mas você estaria disposta a pagar um serviço diferenciado de cuidado paliativo dentro desse momento, fora Sim. o que a Sim, operadora sim. te... A gente pagou, né? A gente arcou com isso, né? Sim, Com o sim, sim, com serviço de certeza. paliativismo, né? Então, consultas particulares, domiciliares e suporte hospitalar privado, enfim, a gente arcou com isso tudo. Ah, muito delicado. É. A família toda conseguiu é, equilibrar esse momento aí de perda. Você ficou à frente do processo por ser médica. Como é que foi isso? Sim, não, nós, assim, na verdade a gente se dividiu, né? Somos três irmãos, a minha mãe é uma pessoa muito forte, muito, enfim, realmente era a base da coisa, e nós nos dividíamos aí no cuidado, né, assim, da parte médica, de decisões médicas, obviamente, todo mundo que é o único médico da família sabe que acaba tendo que assumir algumas decisões, né, mas na parte operacional, assim, meus irmãos ajudavam muito, e Uhum. aí a gente foi, enfim, aguentando aí tudo que a gente passou, enfim, acho que por estar junto também, né? E pela base assim que a gente tem, porque realmente não é fácil. Não, e é impressionante, sempre depois que acontece, a gente tem que tirar ensinamentos e tirar coisas boas, né? Mas como É, você sai mais fortalecido desses momentos, né? E como sem estrutura dúvida, familiar, né? sem dúvida, sem dúvida. É um grande divisor assim, né, da nossa vida, sem dúvida. Impressionante. Mudando É. da água para o vinho, me diz o negócio. Como é que foi aí na tua carreira essas oportunidades que vocês dentro da oncologia acabam tendo muito por causa de laboratório e tudo mais, desses cursos Uhum. internacionais? Você nunca foi muito para isso, nunca se interessou, ia muito? Como é que foi isso, questão de congresso internacional e cursos fora? A gente, assim, eu vou, obviamente, quer dizer, ia, né? Antes da Não, pandemia. calma, vamos antes da Espero pandemia, voltar é a outra ir. realidade. Estou sentindo falta. Porque realmente aquilo que eu te falei, a oncologia é muito dinâmica, né? E, enfim, a velocidade da informação e dos estudos clínicos e de coisas que estão saindo é muito grande. Então, você acaba tendo que participar desses eventos, acaba tendo que participar desses cursos e congressos, e, enfim. Hoje existe na oncologia uma tendência a você ter uma subespecialidade, né? Justamente porque o volume de informações é muito grande, então você não consegue acompanhar tudo de todos os tipos de câncer, né? Então você Uhum. acaba tendo que se subespecializar em algumas áreas, e aí, enfim, eu acabo indo, eu procuro ir sempre nos principais eventos, principalmente da minha área, né? E, enfim, faço questão de participar e de estar atualizada aí nesse contexto. Tá, e aí acaba que a questão de língua acaba sendo fundamental para vocês, né? Como é que foi a construção Sim, de inglês dentro da tua vida? Curso sempre? sim. Aprendeu mais na marra nesses cursos aí fora? Não, eu fiz curso desde nova e durante a escola. Acabei me formando no curso e tudo, mas, assim, vira e mexe, a gente precisa fazer alguma atualização, algumas aulas para dar uma lembrada, porque realmente a gente vai perdendo um pouco, né? Principalmente na fala, né? A gente lê muito inglês na oncologia, né? Acho que talvez não falam também. A gente acaba lendo Uhum, muito inglês por conta dos artigos, enfim. Então, a leitura acaba sendo você acaba praticando mais. Mas a fala e o entendimento acaba que vira e mexe, a gente precisa fazer um tempinho aí para dar uma refrescada aí no vocabulário, enfim. Então, eu vocês sempre recebem faço. muita gente de fora, Zé? Ou vocês vão mais para fora? A gente recebe alguns convidados, sim, recebe. Mas a gente acaba indo mais, né? Acho que a gente acaba indo mais.
E mais Estados Unidos mesmo, né? Estados Unidos. Estados Unidos e Europa, né? Vão para a Europa também? Vamos, vamos. A Entendi. França Um centro forte. um centro forte, a Na tua Espanha, área especificamente, não? Dentro da oncologia geral. dentro da oncologia em geral. Né? Uhum. Entendi. Me diz um negócio, perspectivas aí, planejamento estratégico no meio da pandemia, tá? Para 5 anos, Ixi. sua e pensando aí em momento de medicina. Como é que você vê aí que nos espera? Hoje aí já é quase uma certeza que a pandemia não vai embora, né? Então ela É, vai é. diminuir e de alguma forma a gente vai aprender a conviver com ela. Como é que você Hoje eu estava. vê aí seus próximos 5 anos? E eu vou tirar essa roubada de você. Não precisa ser medicina, não. Vamos colocar aí, vamos botar oncologia nos próximos 5 anos para te ajudar. Olha, eu estava conversando hoje cedo com uma pessoa que tá estudando muito, né, essa questão do Covid, da pandemia, e realmente, assim, existe uma perspectiva aí que a gente não vai voltar ao normal até 2023, né? Uhum. Então, enfim, é um desafio, porque a gente tem que lidar com uma série de mudanças no nosso processo de atendimento, no nosso fluxo. Então, o paciente que tem medo de vir para consulta, enfim. Então, tem toda uma mudança de vida, né? Sem falar da nossa vida pessoal, obviamente. E ao mesmo tempo, os acontecimentos da oncologia continuam acontecendo. E eu estou falando dos trabalhos que estão sendo apresentados, das drogas que estão sendo aprovadas, enfim, está tudo acontecendo, né? Então, é como que você consegue manter o teu como de trabalho, o teu ritmo de estudo, acompanhando aí tudo que está sendo publicado, tudo que está sendo mudado, as novas condutas, né? Como é que você se mantém nesse ritmo e, ao mesmo tempo, com todas as restrições que a pandemia está nos impondo, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter anos aí desafiadores, assim. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu acho que a gente vai se adaptar, como a gente, né, se adaptou. Eu acho que Uhum. talvez, assim, espero, né, o pior momento, eu creio que já passou. Eu acho que a gente vai viver ainda algumas ondas aí, enfim, e que vida normal mesmo vai demorar. Mas acho que o grande desafio é esse, né? Assim, como se manter no ritmo, acompanhando o que está acontecendo, com todas essas restrições aí que a gente está tendo por conta da pandemia, né? Acho que é um pouco isso. Não dá para E diminuir o ritmo, né? sim. Não, e a gente teve um momento, vocês, acredito eu especificamente, né, dentro da oncologia, de muita perda de continuidade no tratamento, Sim, né? A oftalmo eu tive muito, mas graças a Deus as cataratas estão mais densas, estão mais uhum, intensas, mas eu consigo entregar até quase que o mesmo resultado, tá? Vocês muitas vezes não, né? Como é sim. que você viu isso? Assim, o que a gente observou, né? Assim, alguns pacientes realmente, enfim, ficaram com muito Abandonaram. medo e abandonaram. A grande maioria continuou fazendo o tratamento, mas obviamente naquele contexto um pouco de medo mesmo, né? A Uhum. gente continuou trabalhando e tentando, né, manter os tratamentos dos pacientes sem ter nenhuma descontinuidade. Ao mesmo tempo, a gente tinha perda de equipe, né, adoecimento de equipe, problemas com escalas, né? Então, assim, como manter uma operação, como manter o paciente tratando. O que a gente observou, assim, os pacientes que estavam só em controle, só em acompanhamento, acabavam que esses a gente conduzia com teleconsulta, né? Foi mais tranquilo em relação a esses pacientes. Mas aqueles Uhum. em tratamento mesmo, a gente teve que arrumar um jeito de manter, né? E aí foi muito desafiador, né? Mudança de fluxo, processos de segurança para tentar evitar que, né, que um paciente, por exemplo, com Covid ficasse dentro da quimioterapia ou chegasse na clínica. Então, foi bem desafiador, assim. Mas acho que agora as coisas estão um pouco mais tranquilas, até porque a gente já sabe algumas coisas, né? Já tem mão em alguns Uhum. processos, mas é difícil, assim, porque a oncologia não pode parar, né? A gente não pode Sem dúvida. parar.
E, então, a gente teve que ir aprendendo a como lidar com o Covid andando, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Então, foi bem desafiador, assim. Não, maravilha. E essa sua volta aí nos últimos tempos aí ao tênis foi uma alternativa a esse estresse todo que você está vivendo de pandemia, a essas equipes aí que ficam todas pela metade no meio do caminho. Aí você está tendo que. Verdade. Era uma escolha de ou o Foi. tênis ou o vinho? Me conte. Não, aí, assim, nesse período a gente teve que, né, que buscar algumas formas para realmente desestressar, né? E aí eu comecei a correr, na pandemia, comecei a correr, perdi 10 quilos, Ah, e, que legal. e tenho mantido esse hábito, assim, eu acho que é muito bom para a saúde, eu acho que é muito bom para a mente, para tudo. E aí o tênis começou, assim, eu sempre pensei, é sempre aquela coisa assim, ai, eu gosto de tênis, e quando eu puder eu vou aprender, assim, eu vou entrar. E aí eu acho que eu falei assim, não, agora vai. Entrei e aí eu tô indo, assim, tô gostando e é mais uma forma, é mais um hobby, um jeito de se distrair, né, nesse Não, período. não deu para Tóquio, né? Mas próximos 4 anos aí, a próxima Olimpíada, Quem sabe, quem quem sabe, sabe, né? quem sabe, quem sabe. Não, maravilha, doutora. Obrigadão aí pelo teu tempo, brigadão aí pela oportunidade de trazer um pouquinho mais aí da tua história, de conhecer aí tua caminhada. Parabéns aí por tudo que você conquistou. Hoje eu já ia falar aqui do monte de mentor que você teve fera aí pela tua vida, mas hoje É. eu já fiquei sabendo aí que hoje você já é mentora de um monte de gente aí e está já trazendo um bando de insights para um monte de gente que está passando aí na tua mão. Obrigado aí, parabéns de verdade. Aí faz tuas considerações finais aí, foi ótimo. Eu que agradeço, Ricardo, obrigada. Eu acho que é sempre uma oportunidade legal, né? A gente passar as nossas experiências, a gente trocar com as pessoas e passar um pouquinho da nossa realidade, né? De como que a gente chegou onde está, enfim, seja no contexto que a gente esteja, né? Enfim, só agradecer. Espero que seja legal e que as pessoas gostem e que de alguma forma possa inspirar ou possa servir de alguma forma para alguém. Obrigada. Com certeza, já inspirou. Beijão, obrigado, boa noite. Beijo, tchau. Beijo.